Olá, Teresa. Nuno. Olá a todos, bem-vindos. Boa. Vamos lá ver se a Joaninha já anda por aí. William, Joaninha, up. Juanita, onde é que tu andas, pá? Bem, se eu te contasse, tu não ias acreditar. O que é que tens? Uma cerveja? Deixa-me ir buscar ali uma outra cadeira, pode ser? Não ias acreditar e eu vou-vos explicar. Eu acho que eu matei a minha melhor amiga de coração depois de ter feito um caminho que demoraria 1h20 em 1 hora. As curvas do Douro é como água para mim, pela goela. Olha, eu estou assim. Acabadinha de chegar, cheguei exatamente há 2 minutos Ah, boa. à adega Maçanita no Douro. António. Boa. Consegues? Podes mostrar aí a vista? Posso, pá, mas agora está de noite, não vais ver muita coisa. Olha, eu como está aí o... Estamos aqui no nosso lounge, no lounge do Douro, lá ao fundo é o rio. Estamos aqui. Como está aí o William, estou a ver isto agora, uma delícia. É o quê? Coleta de louça. Acho que bem. Pá, eu decidi, hoje é dia dos Açores, é dia das castas dos Açores. E portanto, Estava eu difícil, vou relaxar. estava difícil. De Eu pegarmos vou um tema Açores. relaxar, é uma cervejinha, vou servir de entrevistadora e tu vais fazer aquilo que tu mais gostas, que é entediar as pessoas com as tuas palestras. Gosto. É isso mesmo. Então hoje o nosso tema é Castas dos Açores, por isso... Olha, eu é que sou a host, tu és o peço entrevistado. desculpa. 8 no lugar. Então, hoje o tema de hoje é castas brancas dos Açores. E há imensas pessoas que já ouviram falar de castas que até têm nomes parecidos, mas que não são a mesma casta. O António vai fazer o favor de explicar isso. Vocês, como sabem, nós começámos a trabalhar nos Açores em 2010 com uma experiência que o António fez com a estação agrária, não é? A estação agrária de São Miguel. Com os serviços agrícolas. Com os serviços agrícolas. Entretanto, ele por acaso já lá tinha ido antes tentar plantar uma vinha no meu tio, mas aquilo correu tão mal e morreu tudo. Mas vamos falar sobre as castas dos Açores. Não quero deixar de agradecer a toda a gente que está aqui, não quero deixar de não dizer que continuamos com a nossa campanha de ajuda quem ajuda. Continuamos a ter super bons feedbacks das pessoas que têm comprado os nossos vinhos no nosso site. Podem ir ao site da Maçanita, ao site do António Maçanita também podem, mas não devem, vão ao da Maçanita. E podem escolher e comprar e misturar os nossos projetos, Fita Preta Vinhos, Sexy Wines, Açores Wine Company e Maçanita Vinhos, que é sem dúvida o melhor dos 4, como vocês já devem saber. E pronto, e podem ir lá e escolher. Portanto, hoje vamos falar dos Açores e vamos falar das castas brancas, ok? Yeah. Castas brancas dos Açores, que são uma coisa especial por só existirem e só serem plantadas mesmo nos Açores, mesmo que alguns nomes pareçam semelhantes. Então, primeira pergunta, mais importante, eu acho que é falar um bocadinho sobre os Açores, não é? Ou não sei se queres falar sobre como é que foste lá parar, mas um bocadinho sobre os Açores. Eu vou-te mandar conta aqui às perguntas para depois te dizer, está bem? Boa. Pronto, se calhar algumas pessoas já sabem, mas nós somos... O nosso pai é açoriano, por isso, e a nossa mãe é alentejana, daí a explicação de porquê estas duas regiões. Há pessoas que têm uma falta de originalidade, não é? E a minha irmã foi para o Douro, por isso aqui estão explicadas as regiões e a nossa ligação às regiões. Os Açores é uma coisa que tem muito impacto na nossa vida, muita importância. É o nosso local de férias desde os 6 anos. Mesmo o nome Fita Preta, que é a adega do Alentejo, tem o nome do sítio onde passamos férias, de uns amigos que têm os Fita Preta, e por isso quer dizer que a minha irmã tem uma quinta em Sintra e chama-lhe Quinta da Caloura, que é um local nos Açores, por isso a ligação é muito forte e sempre quisemos fazer qualquer coisa, sempre quis fazer qualquer coisa nos Açores. Terrantez do Pico foi uma oportunidade, já lá vamos, é uma casta super exclusiva, é uma casta que só existe nos Açores, é uma genética que só existe lá.
E foi a minha oportunidade, como a Joaninha disse, em 2000 tentei plantar uma vinha nos Açores, num terreno do meu tio Carlos Massanita. Fui lá com o Tito, que é o Frederico Vilar Gomes, que é um enólogo também bastante conhecido da praça. O João Palhinha, um homem forte do Esporão, a trabalhar no Brasil, e um grande amigo. E fomos tentar plantar uma vinha nos Açores, para correu muito mal, mas também só levávamos asneiras, não é? Levávamos cabrade, Ainda bem que correu mal. Sim, exatamente. Levámos houve uma tempestade que queimou, na realidade, essa enxertia, não é? Numa certa forma da natureza ou Deus, consoante as crenças de cada um, a dizer volta quando estiveres pronto. Por isso, sempre a vir para aqui fazer as neiras, mais vale. Mas lá ficas em casa lá no continente. E então, 2010, 10 anos depois, é que arranca o projeto de recuperação do Torrentez do Pico. O projeto era um projeto que já existia, que os serviços agrários estavam a desenvolver. A maior parte das pessoas podem não saber, mas existe um mentor. Hoje em dia podemos falar de todas estas castas antigas. Há muita gente envolvida, mas há um grande mentor que é o professor Antero Martins, que fez questão de criar campos de conservação. Ou seja, é um tema... E para quê? Lá vamos ver, dizia ele, para conservar, não é? Esta ideia da conservação é uma coisa muito importante. Que tem a ver com este tema já lá vamos à sustentabilidade, é preciso conservar, não é? Perdurar. E então, este era um desses campos de conservação, coordenado por uma pessoa que era a Susana Mestre, que é a Susana falar Mestre. Em São Miguel, é um campo em São Miguel. Por isso, São Miguel ficou com a preservação dos vinhos de Torrentez do Pico, a terceira com a conservação do Verdelho, e o Pico ficou com a conservação do Arinto dos Açores. Okay. Vamos então tentar perceber que castas é que são estas e como é que é possível haver castas dos Açores, não é? A maior parte das pessoas diz, mas não é possível, não vivia lá ninguém, então como é que eles podem ter castas? Levaram para lá. Pronto. E é um bocadinho das duas coisas. Quer dizer, com isto é que as ilhas são ocupadas entre 1420 e 1430, mas é muito importante porque, se pensar, é o início do Novo Mundo. O Infante Dom Henrique, de início, é conhecido como o descobridor das ilhas, não é? O inventor das ilhas. E por isso há primeiro a Madeira, depois os Açores. Percebe-se que nas ilhas dá tudo funciona, as árvores crescem, os frutos crescem com facilidade, por isso há uma maravilha sobre as ilhas. Os Açores são 9 ilhas, por isso ocupá-las todas era um grande desafio. E então o arquipélago central acaba por ter uma certa ajuda de uma infanta, que é a Infanta Isabel, que é a Isabel de Portugal, que acabou por ser uma mulher muito importante, por isso Duquesa da Borgonha. Na altura, o Duque da Borgonha era talvez o homem mais musculado, mais importante da Europa, estava a conquistar para cima a Europa, e a Duquesa da Borgonha, a Infanta, tem um papel crucial, de certa forma, a permitir que alguns foragidos ou que alguns segundos, terceiros filhos, em vez de serem perseguidos, poderiam vir para os Açores fazer negócio. E então, o que se calhar para muitos portugueses é uma novidade, mas nomes, Betancourt, que é um nome francês, nomes como Darriaga, o primeiro presidente português, que é Manuel Darriaga, na realidade ele descende de Jean... agora está-me a falhar, mas é Darriaga. Depois, os nomes flamengos foram todos transformados em nomes portugueses, por isso o nome como Van der Hagen foi transformado em Silveira, porque Van der Hagen quer dizer arbusto, pronto. Okay. E depois o Van Oort, que é do nome que vem a Horta, Urter, é o primeiro capitão do Natário da Horta, e há muitos Dutras. A nossa vinha centenária é o Sr. José Dutra, de Utra. Depois há muitas deturpações de Dutra, de Ultra. Pronto. Porquê é que isto é relevante? Porquê é que isto é relevante para as uvas? Bem, porque as uvas não são mais do que o reflexo das populações. Ou seja, Portugal é um país com imensa diversidade genética de castas. Porquê? Porque José Hermano de Saraiva diz que as pessoas... Por acaso estavas a falar e eu estava a pensar, olha, o homem parece o José Hermano de Saraiva a falar. Está um bocadinho mais novo, mas o estilo é o mesmo. Porquê? Isto está uma delícia. Roleta russa. Porquê?
E eu disse, olha, está lá o homem. Diz lá então, José Hermano Saraiva dizia... José Hermano Saraiva diz uma coisa muito gira que ele diz da forma dele, não é? Aqui, lá, aqui, eis aqui, cabeça de toda a Europa, o reino de Portugal, onde a terra acaba e o mar começa. Isto é muito interessante, esta limitação, e depois diz... Sobre as ilhas. Ainda estamos no Portugal continental e depois eu vou, porque na realidade não é uma ilha, é uma península, não é? Portugal, e a ilha ainda tem outro fator determinante. Mas no tema da Península Ibérica, o que há? Há uma ideia, também saudades, há uma ideia ele diz, se Portugal tivesse raça, não teria raça alguma, feito de gentes de toda a parte que transbordavam, ele diz aqui, transbordavam da península e que depois não podiam sair daqui, porque vai-se ocupando, as populações vão ocupando as outras e empurram-nas, mas depois não dá para empurrar para mais lado nenhum. Então tens que conviver, tens que acasalar misturar. E tens que ter filhos, misturar. E a história no Arquipélago Central é muito interessante porque há uma mistura de portugueses, de franceses, de flamencos. Sim, holandês é um termo futuro, mais mas sim, mas sim, que se cruzam neste local. E o que é que cada um traz? Traz várias coisas e trazem também uns cortes de vidas, não é? Vão plantar cada um as suas vinhas. E o que é que nós sabemos hoje? Este é um estudo que eu publiquei há 3 ou 4 anos sobre a origem do verdelho e sobre a origem da genética das castas dos Açores. É um trabalho publicado na revista científica, que é o Australian Grape and Wine Research Journal. Eu erro sempre o nome. Mas o que é que tem de interessante? Tem de interessante que a casta verdelho que nós conhecemos nos Açores e conhecemos na Madeira, que é verdelho, não é? Eu vou-vos ler aqui uma coisa que eu acho que é engraçada, que é isto. Se puder ser. Isto é um texto meu, por isso é um bocadinho suspeito eu dizer que é engraçado, mas é verdelho... O que é que foi? É verdelho ou verdelho gouveio? A resposta pode muito bem ser é verdelho verdejo. Confuso é para estar. Muitos são os que acreditam ter provado verdelho e poucos são os que provaram. A semelhança botânica entre as castas gouveio e verdelho valeu à primeira ser mal catalogada durante anos como verdelho, dado aso a uma enorme confusão. Para piorar, a espanhola verdejo, próxima de nome, é também confundida com verdelho. Estas três castas são distintas entre elas. Este verdelho, o original, é o das ilhas, o da frescura, o da salinidade, da mineralidade, do perfume que faz verdelho ser verdelho. Este texto, o que é que tem de... Mas tu conseguiste ou não conseguiste provar que o verdelho das ilhas, que é comum entre a Madeira e os Açores, é original das ilhas dos Açores? Isso não pode ser. O que eu te posso é dar esta informação, ok? O que eu consegui é que a citação mais antiga... Temos primeiro quem é que são os candidatos. Quem é que são os candidatos naturais a ter verdelho? Claro. São os candidatos que o têm. Quer dizer, se eu nunca encontrei verdelho, pensem isto, nós nunca se encontrou verdelho nas vinhas antigas do continente, claro, então como é que ele pode ter vindo cá? Pronto. Claro. E tu podes dizer, está bem, mas pode ter desaparecido. Então tinha que se encontrar descendência. Há filhos do verdelho no continente? Não há filhos. Tinha que haver, então, quando pronto, tu fazes aquela... Sim, exatamente. E outros candidatos é que há? Há as Canárias, há um bocadinho de verdelho nas Canárias, mas também não tem descendência e parece não ter ligação genética, porque a maior parte das castas canárias tem muita ligação ao sul da península. Depois, o outro candidato natural seria a Madeira, não é? É o se calhar o mais... A Cátia está a dizer Chipre, ouvia-se muito, e o problema é que as pessoas leem e depois contam mal as histórias, não é? Eu já vou explicar porque é que as pessoas acham que vem da Cândida, vem de Chipre, vem de Sicília, já vou explicar. António, mas deixa-me só dizer uma coisa para toda a gente perceber. Existem, na verdade, 3 verdelhos que são distintos entre eles, sendo que temos o verdelho das ilhas, o verdelho que nós encontramos aqui no continente e o verdejo, que é o espanhol. Que é diferente do verdelho que temos no nosso continente, que existe muito no Alentejo, que existe muito
ali na Sim, zona de... Pronto, ok? E tu estás a falar da origem do verdelho que existe muito e que as pessoas que a conhecem melhor através dos vinhos da Madeira, dos vinhos licorosos da Madeira, e que também é a mesma casta que existe nos Açores, certo? certo, E esse certo. verdelho, de onde é que é? Perceberam? Percebeste? Estavas a dizer que percebeste que não poderia vir do continente porque não existe nas vinhas velhas, não existe descendentes no continente dessa casta, portanto filhos, e portanto teríamos que ir para outro sítio, que encontra-se há um bocadinho nas Canárias e depois, desculpa, continua. Pronto. E depois, onde é que o verdelho tem descendência? Tem descendência no Pico, ou seja, nos Açores. A casta Arinto dos Açores, que também é diferente do continente, do Arinto do continente, é filha do verdelho. A casta Ok. Terrantez do Pico também é filha do verdelho. E Por só isso, existe aí. exatamente. Estas duas castas, o que demonstra que o verdelho tem que ter estado, do ponto de vista genético, ele tem que ter estado, como ele é promíscuo com as outras castas, quer dizer que tem uma relação genética muito próxima das outras castas, ela tem que ter lá estado há muito tempo. Mas pode ter estado na Madeira primeiro e ter sido trazido da Madeira para os Açores. Então já vamos a isso. O verdelho, na Madeira, é um alien genético. Ele não faz parte daquele pool genético, até porque a maior parte das castas da Madeira são as do continente, com exceção Ok. feita à Malvasia de São Jorge, que é um híbrido criado pelo Ferreira Lapa, Ferreira Leão. E Este o que é ano que já falamos sobre isso. Desculpa, continua. e por isso, o que é que isto quer dizer? Quer dizer? E depois há uma outra parte, quer dizer, então genética. Genética, o mais provável, o local mais provável, para mim, é o dos Açores. Porquê? Que é o sítio onde há, não é para mim, para o grupo de investigadores, foi com a Raquel Santos, foi com a Ana Catarina Gomes, por isso, para esta equipa de investigação, foi que o local mais provável genético é os Açores. Pronto. Agora vamos a fazer um cruzamento com o registro histórico. Claro. Qual é a primeira vez que se cita verdelho na Madeira? E, curiosamente, há imensos trabalhos, há imensos doidos pelos vinhos da Madeira, porque há muitos trabalhos históricos sobre a Madeira. Há o Oceans of Wine, se quiserem procurar, há vinhos do Noel Cossard, há uma quantidade. E o que é que eles se interrogam todos? Mas é de que datas isso? Os livros ou a documentação? A Eles vão, documentação? eles, vão, eles vão mergulhar no mais atrás que conseguem. Que é o quê? Pá, Madeira é regras de 1400 e tal. A primeira documentação é a primeira navegação de Luís Cadamosto, que é onde toda a gente vai buscar a má informação que eu já vou explicar. Ok. A confusão. E aí estamos 1420 ou 1430, não sei, honestamente não consigo dizer, mas é mesmo o início do início. E por isso, o que é interessante nisto? É que a primeira citação, o primeiro documento em que se encontra verdelho na Madeira é de 1765. Não é publicado sequer, é no arquivo do IVBAM. Estás a dizer que isso são quantos anos E quando é depois de que... ter sido falado nos Quando? Açores? 200. Ok. Ou seja, Gaspar Frutuoso faz no seu trabalho... Quem é que é Gaspar Frutuoso? Gaspar Frutuoso é um historiador muito conhecido, que faz um trabalho muito giro sobre todas as ilhas da Macaronésia. Por isso faz sobre Canárias, faz sobre os Açores, Os faz sobre Açores, a a Madeira. e faz com descritivos muito interessantes, porque faz uma certa... faz uma... descreve com muita precisão o que é atual. Ou seja, os riachos, os sítios, as castas, por isso é super giro. Então o que é que temos? Temos uma Madeira que tem um conjunto de castas e há de ter importado o verdelho numa determinada altura. Que não pode ter vindo do continente, segundo os estudos que fizeste genéticos, juntamente com Eu o acho resto que das o único pessoas. sítio, o único local que já desconfiava era o IVBAM, que tem trabalhos históricos espetaculares, tem um trabalho muito desenvolvido, e há uma altura que o IVBAM passa a escrever local provável de origem, Portugal continental ou Açores. Porque basta ler os livros, não é? Quer dizer, basta correr estes livros. Há uma citação que concorre, a citação dos Açores é de 1580. Há uma citação no continente da palavra verdelho que concorre, mas não acumula ter a palavra verdelho com As ter a casta. características.
ter a casta, não é? Do ponto de vista ela existir. Porque a palavra verdelho é muito utilizada. Há em 1700 e pouco já se diz é verdelho ou gouveio esquimado. Por isso, Mas eu quero, desculpa lá, desculpa. cortando um bocadinho o raciocínio, quero que tu me Não, expliques. força. Mostra-me aí o verdelho que tens contigo, que tu chamas verdelho original, certo? Certo. Em termos de perfil, eu acho que as pessoas gostavam de perceber, e acho que tu não queres entrar muito nisso, mas eu acho que vamos fazendo de casta a casta. Boa. Qual é o perfil do verdelho original que não existe ou que não é de acordo com o verdelho que se calhar a maior parte das pessoas que provam vinho estão habituados a beber aqui no continente? Que perfil tem esse vinho, o verdelho original? Vamos fazer aqui só um parênteses, não é? Porque estamos a falar estamos a trabalhar com esta casta nos Açores e os vinhos ligam-se muito ao sítio onde estão, não é? Por isso, o verdelho eu nunca o fiz no continente. Por isso, vou fazer em breve Mas já aqui de provaste Santana, alguns, porque tínhamos verdejo e cortámos, convencidos que tínhamos verdelho, não é? Na altura. claro. E por isso já cortámos e enxertámos em verdelho. Pronto. Há alguns no continente que eu já provei e às vezes é difícil emitir uma opinião quando os vinhos têm ou trabalho de barrica ou um perfil de maturação, não é? Quer dizer que é difícil dizer. Agora, eu diria, o comparativo a maior parte dos verdelhos que eu no continente são Gouveia. Claro. Gouveia é uma casta que facilmente... Prima pela aromática, não é? Portanto, tem um perfil ela... bastante exuberante, bastante tropical. Como é que eu consigo dar aqui um bom... sem ser muito doido isto, não é? O verdelho dos Açores é um descendente direto do Savagnin. E não se sabe quem é que é o pai. Savagnin é uma casta muito, muito, muito antiga, que é mãe de muitas castas. Mãe do Sauvignon Blanc, do Alvarinho. E quando fizeste aquela aula sobre as castas do Viozinho. Exatamente, é isso que eu te ia dizer. No caso do Gouveio, sabe-se quem é o outro pai. Uhum. O Gouveio também é descendente, que é o Eben, que é uma casta do sul. É mãe das Malvasias, dos roupeiros. E então conseguem ver aqui Castas uma mais fusão de uma tímidas, casta. não é? Castas mais tímidas. Mais oxidativas também, não é? Mais aquelas castas que vão um bocadinho... Eu acho que o Gouveio tem muito isso, exceto... Ou seja, o Gouveio tem este mel, tem esta parte com aroma, mas depois tem uma parte um bocadinho mais... com tendência em clima quente para ser um bocadinho mais oxidativa. Pronto. Exceto em condições muito especiais, que eu acho que em questões precisa de climas muito mais frescos. Por isso, eu excomunguei Gouveio do Alentejo. Quer dizer, tudo onde tinha, já não uso. Mas isso é tal coisa, António. Se não estás na região certa, não consegues usar as castas. Aqui no Douro tudo é possível. Temos Joaninha, é verdade. Temos frescura, temos calor. Que o teu Gouveio, é muito único, mas com aquela vinha é fácil. Pois, mas cada um usa as ferramentas que tem. Eu tenho bom de terra, porque é que eu tenho que inventar? Tu, coitadito, tens que te esforçar mais um bocadito. Então, basicamente, o que tu estavas-me a querer dizer, de certa forma, é que para me poderes definir o perfil do verdelho original que tu tens que primeiro definir o terroir, porque ele é um carimbo enorme nesse vinho. E, na verdade, não existe essa casta, o verdelho das Ilhas, plantada no continente para se poder comparar. Ela existe. A Jaramillo da Fonseca tem um, o Esporão tem outro. Agora, o que eu digo são vinhos que são barrica, com não sei o quê, não consegues perceber. Que é difícil de... O verdelho original é 100% Cuba e, portanto, é mesmo casta e sítio. Abrir uma ostra. É só sem... Não há frigideira, não há... Mas, na verdade, dentro das castas que nós vamos falar aqui, que temos o verdelho original, o Terrantês do Pinco e o Ouro dos Açores, que são as três principais castas autóctones daí, o verdelho é, sem dúvida, a mais aromática das três. Certo? É mais aromática de fruta, sim. Ok. Ou seja, quer dizer que é mais... É exatamente isso. No antigamente era a mais perfumada, não é? Por isso é que tem mais aroma. Só uma coisa, malhadinha é verdelho, mas é o verdelho do continente, não é? Não sei, verdelho. Não sei. Não sabes? Ok. Não sei. Eu tenho ideia que sim, mas também não sei. Ok, então... Eles curiosamente têm em Savagnin, por acaso. O verdelho acaba por ser o pai das outras duas que vamos falar. É isto?
Exatamente, pronto. Ou seja, pensem nesta cadeia que é um bocadinho difícil às vezes de pensar, mas se vos conseguir trazer, há umas castas que não se sabe como deviam ser tão boas que as pessoas as levavam para todo lado. E uma dessas castas é essa casta Savagnin, pronto, que é a mãe do Sauvignon Blanc, do Vieuxinho, do Chenin, do Alvarinho, do Gouveio, do Verdelho. Por isso, estão a imaginar a do Rousseau, que é o bastardo, uma quantidade de castas muito, muito boas. Pronto. Há aqui muitos comentários que o Verdelho no Esperão não é Gouveia, é porque também tem, o Esperão também tem um Gouveia e também tem um Verdelho, a Lorna também tem Verdelho, mas não sei se é Verdelho, por isso eu não Estamos consigo. a falar o verdelho das ilhas, porque existe verdelho no continente que é diferente das ilhas, não é? Portanto, isso é que nós não sabemos. Porque se plantou convencido que era verdelho, quer dizer, plantou-se entendidos que era verdelho, e no Alentejo a maior parte dos verdelhos são Gouveio ou Verderro. Pronto, é só para este. Mas por isso não sei se é ou se não é verdelho. Por isso está escrito não consigo dizer. Eu sei que o Esperão tem, e é possível que as outras também tenham. Olha, mas eu gostava que nós passássemos, já estamos com meia hora, gostava que nós passássemos, já percebemos mais ou menos o verdelho, acreditas que a origem, pela história, pela genética, vem dos Açores, também já percebemos que é uma casta que é diferente nos vários sítios, não é a mesma casta, e eu acho que era importante explicar um bocadinho o terroir dos Açores, não sei se queres fazer isso ou se queres passar para a próxima casta. Eu diria que é importante perceber como é que se chegam. A Cátia há bocadinho disse assim: vem no conhecimento popular, as castas vieram da Sicília, ou de Cândida, ou de Chipre, e nosso trabalho despistamos isso tudo. E o que é que se passa? Luís Cadamosto diz, na primeira viagem, então pensa que toda a gente vai beber ao primeiro documento, não é? Mesmo Gaspar Frutuoso, 100 anos mais tarde, vai fazer o seu trabalho, mas pega no primeiro trabalho. Claro. E é assim que se trabalha, pronto. E o Luís Cadamosto, o que é que ele diz? Ele diz que para a Madeira levaram varas de Cândida, que é a atual Creta, varas de Cândida, que era, para vocês terem ideia, esse era o sítio onde se fazia o melhor vinho, o mais valorizado, mas depois da ocupação muçulmana, acaba por não poder fazer mais vinho. E esse talento de fazer esses vinhos passa para a Madeira e passa para as Canárias, passa para a Sicília, por isso passam a trabalhar essa malvazia de Cândida, não é? Pronto. E depois diz assim, e cana-de-açúcar da Sicília. E canas da Sicília. Canas é cana-de-açúcar. E o que é interessante disto é que depois, 100 anos depois, já não é canas, já é as uvas vieram da Sicília. Varas. Pronto. Hoje em dia é fácil despistar isto tudo, é perceber que as castas da Sicília nada têm a ver do ponto de vista genético com as castas dos Açores. E há Quer dizer uma que confusão de terminologia da história, não é? Conversas de nomes, mas que do ponto de vista prático não há relação ligada. Pronto. Agora, tal como estavas a puxar, e muito bem, Verdelho, casta mãe, Verdelho é o mesmo Verdelho da Madeira, onde ganhou muita glória na Madeira. Na Madeira acaba por ser, nos livros, há imensos livros, até 1840, quase não se vê Verdelho. Isso só se vê muito recentemente. É sempre a Malvasia, é o que fez os vinhos. A Malvasia, o Cercial, que aparece muito, e nos Açores, a casta Verdelho é a casta mãe. É a casta, para vocês terem uma ideia, o vinho nem se chamava-se vinho verdelho. Ou seja, o vinho licoroso não se chamava licoroso, nada, chamava-se vinho verdelho. Esta era a terminologia local, e ainda é a terminologia local. Quando dizes, olha, vais fazer vinho ou vais fazer quê? Não, vou fazer vinho verdelho. Vinho verdelho quer dizer licoroso. Pronto. Ok. E então, dentro Quais dessas são os filhos do verdelho, então? Dentro de todas essas vinhas, foram-se criando como se fossem clones ou mutações que não são cruzamentos naturais. Como é que as castas se criam? Bem, então está uma planta plantada ao lado de outra e o pólen de uma fecunda a outra, dá uma uva que dá uma semente, quando ela vai ao chão, dá uma nova casta. Pronto. Isto é uma coisa que acontece com a propagação. É feita por vara, é uma coisa que acontece muito pouco. Tem que haver um acidente, não é? Tem que haver um... E então tem que haver muito tempo para haver esses acidentes.
Pronto. E então, vou-te falar, antes de falar do Terrantejo, vou-te falar do Arinto dos Açores. Ok. O Arinto dos Açores... Que tem um nome diferente dentro da gíria comum dos Açores, não é? Isto é um nome, este nome para a casta, isto é muita atenção, Arinto é o nome de uma casta, Arinto dos Açores é o nome desta casta, é um nome inteiro. Exatamente. As pessoas muitas vezes pensam, quando olham para esse rótulo, pensam que é o arinto plantado nos Açores. E não é isto. É Arinto dos Açores, é o nome de uma casta que não tem nada a ver com o arinto que existe no continente por todo o lado, que é das castas O que mais tem a ver é plantadas. que é uma muito boa casta, como o Arinto. E também tem Exatamente. muita acidez. Quer dizer que é coincidência? Não, porque os nomes das castas são dados pela sua semelhança. Pensem quando Com vocês estão a outras já explicar com alguém, existentes. pá, é tipo um Arinto. Provaste aquilo, pá, é tipo, gostas? É tipo um Arinto, é tipo um Alvarinho, é tipo, não é? E é esse, de repente ficaste turva, não sei se é falta de rede ou se estás desfocado. Quando deixar de estar turva, avisa. Não fiz nada, estou aqui. E então, o que é interessante nisto? Que é, a casta no pico era chamada Arinto do Pico. Na terceira era chamada Terrantez da Terceira. E quando decidiram encontrar um nome que servisse a todas as ilhas, passou-se a chamar Arinto dos Açores. Daí o nome Arinto dos Açores, que tem 3 ou 4 anos isto. E na terceira ainda chamam da maneira que estavas a dizer? Não te preocupes, ninguém muda o nome. No Pico só se chama Arinto, não é? Ninguém se chama Arinto do Pico, não é? Chamam-lhe só Arinto. E na terceira chamam-lhe o Terrantez. Para eles este é que é o Terrantez. Pronto. Ok. E por isso... Agora, o que é interessante? Como é que não te confundiste quando alguém te dizia assim, tem-me aqui Terrantez na minha vinha, e tu chegaste lá e viste, mas esta cena não é Terrantez. Ou já tinhas sido avisado que isso era assim? Assim, eu fiz muito pouco na terceira, não é? Por isso, na Claro. terceira passei poucas vezes, fui visitar os produtores. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, o verdelho quase desapareceu. O Terrantez do Pico, já lá vamos, quase extinta. Mas o verdelho também quase desapareceu do Pico. Ou seja, o Arinto dos Açores, e agora vou buscar as minhas buscas, não é, nestes livros antigos, era conhecido como o verdelho valente. De repente aparece uma casta que é um verdelho valente. O que é isso de um verdelho valente? É que o Arinto é muito mais resistente na vinha do que o Arinto. O Arinto é muito mais resistente na vinha do que o verdelho. É muito mais ácido, mais áspero, aguenta melhor, não é? Por isso aguenta melhor a umidade e por isso, pouco a pouco, nas vinhas velhas, o que é que foi acontecendo? As pessoas, se calhar, não sabem, a maior parte das vinhas velhas só existem. As vinhas velhas, se forem, há uma certa replantação, não é? Morre uma e planta-se de novo. E então as pessoas iam replantando sempre cada vez com mais arinto. Até que, hoje em dia, quando nós vamos buscar uma vinha velha, ela é 90% arinto, 95% arinto. Depois tem um bocadinho de verdelho, tem um bocadinho de boal, tem um bocadinho de donzelinho, tem um bocadinho de alicante branco, tem um bocadinho destas castas que também existem na Madeira. Só para dizer que não é esta ideia de que o verdelho emprestou aos Açores, os Açores emprestou o verdelho à Madeira, mas a Madeira emprestou aos Açores outras castas e a mesma coisa se passa com a Macaronésia, quer dizer, para as Canárias, quer dizer, nas listas antigas há lista em branco. Quando eu estive a falar com o produtor, por isso há o lista em branco das Canárias e existia também na Madeira, por isso. António, só uma coisa que é importante. Eu acho que é engraçado que, se nós formos aos encipamentos do Douro, pensamos que os labradores, os agricultores, foram replantando as castas que davam mais grau e as castas que tinham mais produção, certo? Porque as condições eram boas em termos, ou seja, há muito esta ideia de ter uma casta que fosse mais produtiva e que desse boa graduação alcoólica, não é? Já que as uvas com mais graduação eram melhores classificadas, certo? Okay. Não concordas? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. É assim, não tenho uma opinião muito... Eu acho que há várias categorias, não é? Pensem sempre se é para consumir ou se é para vender, não é? Estes dois, e eu acho que estas duas... O mundo do Douro é um mundo de venda, é um mundo de venda para o benefício, para o vinho do Porto, não é? Pelo menos esta sempre foi o drive, eu não... Mas o sempre tem sempre uma visão claro, muito curta. Claro, pensa que pagava-se muita gente em vinho,
que os vindimadores bebiam vinho, Claro. e por isso, nessa altura, então esse vinho é um vinho de consumo. É o Sim, dito vinho de pasto. mas E então aí tu queres castas mais abertas, com menos cor, com mais produção. São vinhos para beber, aquilo que às vezes nós queremos esses vinhos de sede, não é? Vinhos... por isso, eu acho que estas duas dimensões coexistem em quase é o todas as vinho de regiões. consumo, não é? O que se chamava o vinho de Claro, consumo para os em vez de ser um trabalhadores, não é? vinho, aos vinhos de celebração, não é? Que o vinho do Porto, se calhar, e o vinho da Madeira, o Malvasia da Madeira, não é? Porque os outros vinhos da Madeira eram secos, eram brancos secos, não é? Por isso, mas o Malvasia, como o passado do Pico, era eram vinhos mais concentrados, mais texturados, mais... Mas tu Pronto. dirias que nos Açores, devido àquele microclima, àquele ambiente que é sempre muito úmido, muito propício à doença, muito propício a estragar as colheitas, a seleção natural, ou pelo homem ao longo dos anos, foi uma seleção com vista à Acelerada. resistência à Acelerada. doença. Foi acelerada. É. Eu acho, quer E dizer, mas portanto, não tenho nenhuma. Eu acho que a pressão a pressão dos fatores, não é? É extrema nos Açores, não é? Quer dizer, imagina várias coisas que podem ser, sensibilidade a podridões, sensibilidades a oídos, sensibilidades a mildios. Depois, o momento em que há a floração. Se for no momento das tempestades, não é? Quer dizer que nunca deixa-me cresce. só responder aqui uma coisa ao Cristiano. O que nós estamos a falar, e não estamos a falar de 100 nem de 200 anos, estamos a falar para trás, não é? Estamos a falar de o que era antes, não é? Ou seja, existe o vinho do Porto, não é? E depois há todo o mundo que existia paralelo ao vinho do Porto. E é isso que o António estava a referir, que muitas vezes a opção das castas mais produtivas serviam para alimentar o consumo local, o pagamento dos serviços em troca de vinho. E, portanto, é óbvio que estes chamados vinhos de mesa, nós não estamos a falar desse, estamos a falar do vinho de consumo que era consumido e não vendido, era consumido e era de troca, não é? Que era usado de troca, desculpa. Sim. Aqui há Então algumas vamos ao perguntas que eu acho Arinto. que são interessantes, só para que eu acho que é interessante. Há aqui uma pergunta que é: o Tiago diz até que ponto é que o solo vulcânico e rico dos Açores pode ter alterado geneticamente o verdelho, independentemente do pai? O verdelho, e aqui é que começa a ficar muito fino, não é? Que é dizer assim, ok, nós sabemos quem é a mãe, não sabemos quem é o pai. A mãe, porque passa o clorótipo, passa-lhe uma parte, e não sabemos quem é o pai. Mas o que sabemos é que o verdelho pertence ao cluster das castas portuguesas. E sabemos que o Savanhã pertence ao cluster das castas francesas. Por isso, sabemos que provavelmente terá que ser filho de uma casta portuguesa, não é? Quer dizer, para Para ter ter passado, cruzado ali, passou para as só famílias. chegar aqui, É, tem que ser um exatamente. cruzamento com uma casta Por isso, portuguesa. Não há sei. de ter visto Quais são um as cruzamento. castas mais antigas portuguesas que ele se poderia ter cruzado, É assim, eventualmente? havia uma altura que quando ainda estávamos em 18 microsatélites, que o Xenan e o Cercial funcionavam como pais. E por isso, Cercial com um S, não é? Cercial, mas depois perdeu-se essa, Essa ideia. por Deixa-me isso só, não, vamos só voltar ao Arinto dos Açores. E houve aqui alguém que perguntou, e bem, que era aquilo que eu tinha pedido há bocado. Estamos a falar um bocadinho da origem das castas, que é super interessante, mas também é importante falar um bocadinho olha, sobre alguém como está é a que dizer, essas aqui alguém diz, castas. por exemplo, o arrepiado velho é um bom exemplo. O arrepiado velho, o verdelho que temos no arrepiado velho, que como sabem sou enólogo, é verdejo. É o E não verdade verdelho. mais de Espanha. É o verdelho espanhol. Pronto, Agora, então fala-me um bocadinho sobre o Arinto dos Açores. ok, A então o casta, Ourique dos Açores acho que é a melhor forma de desafia-me. pensar. Há bocadinho tu pediste um comparativo. Eu acho que para quem bebe vinhos e nunca bebeu vinhos dos Açores, eu acho que é muito aceitável dizer que os vinhos dos Açores são, de certa forma, tipo Alvarinho, mas mais salinos, mais marítimos e menos aromáticos. Pronto. Ok, E dentro desses todos, o verdelho é o mais aromático. claro. Pronto. Depois tens o Arinto dos Açores, que é mais arinto, não é? Quer dizer que é mais, é um Mais bocadinho inóculo, mais e, não, mineral. e em termos de aroma é mais ácido, por isso tem mais acidez, é mais tenso.
E depois, de nariz, ela é um bocadinho mais Esses raspa de laranja. vinhos, esse arinto, por exemplo, estás a falar que é um arinto dos Açores mais ácido, tornam-se tão ácidos que quase que tens a sensação que não são bebíveis, de tão ácidos que são? Ou achas que... Só para meninos que não gostam de Não, mas eu acidez. agora quero-te fazer uma pergunta. Achas que o fator da salinidade, estamos numa ilha, estamos com vinhas a 50 metros do mar, estamos com vinhas que absorvem águas salobras, não é? Ou salinas mesmo. Achas que se não fosse esse o local, esse arinto dos Açores seria quase imbebível? De tão ácido e tanta acidez que tem, ou não? É uma boa pergunta. Não, é assim, eu acho que, se não há dúvida nenhuma que parte da textura boca dos vinhos dos Açores vem primeiro dos solos vulcânicos. Alguém me perguntou aqui que os solos são vigorosos. Pensem que o Pico é uma ilha muito Vigoroso não é novinha. o exemplo. Diz? Vigoroso não é bem o exemplo. Vou-vos mostrar aqui uma Há imagem. muita gente, houve uma pessoa que perguntou se as nossas vinhas eram de currais, sim. Olha, Penso que estão também a ver temos. aqui as imagens? Sim, sim. Vou-vos mostrar És muito esta. sofisticado, sou engenheiro. Até sabes pôr Joaninha, imagens isto é no sempre a Instagram. evoluir. Isto é sempre a evoluir. Oh, que cansativo. Está um espetáculo. Estão a ver Isto. aí os muros e as vinhas lá no meio? Pronto, aquilo é o feial do outro lado. Aqui a pergunta, a salinidade não... Pensem Não. sem falar mal do Algarve, mas pensem a água do Algarve, que é muita saloura. Tipo, uma pessoa bebe a água e é muita pesada, não é? Mole, fica mole, Mole. pesada. E E portanto é diríamos, um contrabalanço da acidez. sem acidez não é assim, não é simpático, não é? Mas agora pensem nos Açores. Essa salinidade que vem dos solos muito ricos em potássio, vamos ter aqui uma certa gordura que corta, Claro. que funciona muito bem. O sal dá sempre um toque meio mole ao vinho, É, não é? é. Por isso é que eu te estava a fazer esta pergunta. Ou seja, eu acho que principalmente o arinto dos Açores tem uma acidez tão cortante, tão Sim, sharp, tem que sem essa 7,5, salinidade tão 7,2, por isso é mesmo. e essa Mas tem. salinidade que tu tens daí é o que permite isso ficar com uma puxada à frente da boca, ou seja, sente-se o vinho mais completo e mais montado, não é? Que eu Yeah, acho que é muito o terroir daí. yeah. É giro vocês verem esta foto ao pico. O pico, como tem esta montanha, que é a montanha mais alta de Portugal, não é? Acumula estas nuvens e depois todas as vinhas tiveram que ser empurradas para o mar. É como que se tivessem entre a espada e a parede, as vinhas, não é? Entre a montanha e o mar, não podem ir para lá mais do mar, mas têm que fugir da montanha, onde tem a nuvem e este ensombramento, não é? Que cria esta neblina que cria, que elas querem fugir dela para apanharem o sol, não é? Para diminuir as doenças, para tudo. Está tudo com saudades dos Açores. Só, Então, só para dizer, espera lá aqui um bocadinho, que todos os nossos vinhos podem encontrar na nossa loja online, também nas garrafeiras com quem trabalhamos, que são muitas em Lisboa e no resto do país, portanto procurem os nossos vinhos. Temos um pack espetacular dos vinhos dos Açores. Podem procurá-lo na nossa loja online e temos um código promocional espetacular que eu não sei o nome, mas vou procurar enquanto a Antónia continua a falar. eu acho que é da pedra se fez vinho. Hashtag da pedra se fez vinho. Exatamente. Da Mas pode escrever. Pedra se fez vinho. Joana Amaral Pinto, se és uma boa amiga, vai lá escrever isso, se faz favor, que eu fico aqui Vejam meio aqui baralhada. esta. Olha a loucura. Espetacular. É em Portugal, é. É no Pico. E então... Da pedra se fez vinho, não percam. São vinhos brutais, únicos. Provem, experimentem e usem o código promocional que estão a um preço muito mais simpático. Então temos, Joaninha, estamos com 15 António, minutos. temos 15 minutos. Yeah. Eu quero fechar o assunto de terroir dos Açores, que as pessoas querem saber mais sobre isso, se quiseres, e passarmos também para o Terrantez do Pico. Ok. Não, sobre o tema terroir, que podem ver, pelo menos é isto, que é, as vinhas têm que estar, como a Joana estava a dizer, muito perto. Não é se faz, é se fez, acho eu.
Se fez, exatamente. Hashtag da pedra se fez, vinho. Ah, boa, que giro. Boa, boa, boa. Salados de produtos já a bombar. Eu já começo a ter mais razões para ir para Lisboa. E O homem está então, destarrajo. temos aqui uma interessante. Ficaste parado, Os ficaste corrais. As parado, vinhas estão. ficaste parado, Eu estou ficaste parado? parado. Estou parado? Sim, agora estás turvo. Vai, mas vai, dá-lhe agora, dá tudo! Dá-lhe tudo, dá-lhe tudo, dá-lhe Dá tudo. tudo! Dá-lhe tudo. Vou. E então, vejam como é que as vinhas estão estruturadas, não é? Por isso, elas têm que estar. Estamos muito, muito, muito perto do mar. E não é de um mar bravo. Vou-vos mostrar aqui esta foto, não é? Do mar a bater. Isto é uma onda a bater naquela casa, não é? E por isso, o que é que temos? Temos sempre este spray por cima das vinhas. Então as vinhas têm que estar protegidas pelos muros. Estes muros são muros do século XV, século XVI. Se se pegam nestes muros, são 2 voltas ao planeta, para vocês perceberem o Eu que ia te é o. perguntar se isso é verdade. É. Se eu Há juntar. dois números que são alucinantes, que é, são 2 voltas ao planeta, se puseres estes muros, e em termos de massa de pedras, é mais do que a muralha da China. Por isso, para percebermos mais ou menos a magnitude, por isso é que é uma das 2 regiões Unesco, vinhas, uma é o Douro, outra é o Pico, porque é uma região completamente alucinante do homem a transformar, não é? No Douro, o homem transformou a paisagem, não é? Com os socalcos, e aqui transformou a paisagem e da pedra fez vinho, não é? Por Oh, isso, António, já agora, tu não tens aí uma foto da adega que se está a construir? pá, acho que Não não. tarda, nós teremos um mega spot lindo de morrer, porque o António fez com o Filipe Rocha, o nosso maravilhoso sócio o Paulo, este projeto muito Tenho uma giro. fotografia para ti do Alentejo. Não quero isso, não quero o palácio. Já vimos o palácio, o príncipe e o palácio. Não, Ai, queremos Jesus, credo. Isto foi hoje. Peço desculpa. Já estou estar todo fora de desorientado aqui. controle. Mas vamos lá continuar, Julinha. E Desculpa. então, só para não nos perdermos, eu estava aqui com. Agora peço desculpa, deixei-vos aqui. Isto fui hoje. Hoje fui aqui. Ok, estávamos aqui. E então, pensem nisto que é, temos o spray no topo, os muros vão proteger as vinhas do sal direto, mas Que pensem queima, não é? que Que queima. queima, mas pensem isto que é, na altura, imagina, este é um desses dias, o dia não está muito nublado, por isso isto é o que nós chamamos uma tempestade seca, por isso um rocio seco, que é quando temos um mar bravio, mas não há chuva. E então, o que é que acontece? Quando temos o mar bravio, temos sal que está a ser, spray de sal que vai para cima das vinhas, e se não houver água para lavar, a flor não vai vingar, vai morrer. E por isso, quer dizer que os muros protegem só do direto, mas precisamos da chuva para limpar. E então o que é que vamos ter? Vamos ter vinhas que são super promíscuas com o mar, sempre sal pelo topo, este cheiro do mar, não é? Este cheiro das ostras, este cheiro de cracas, é uma coisa que António, está. diz-me só, a precipitação anual na Ilha do Pico é qual? Se fores ao topo, são 5.000. Se fores à base, é abaixo, Milímetros. é à volta de 1.000. Ok. À volta de 1000. Ok. À volta de 1.000 nas melhores vinhas, estás a perceber? Quanto mais longe estiveres do pico, Da montanha, não é? Mais perto do mar, tens menos precipitação, mas tens uma influência maior marítima, não é? pá. Aqui uma pergunta sobre o sistema de condução. As vinhas têm que ser conduzidas, não é? Junto Com ao um goiô chão. Junto ao e chão. mais junto Esta questão que não temos temperaturas muito elevadas, não é? As temperaturas são sempre bastante amenas, mas corrige-me se eu estou errada. E então esta maneira de esticar a vinha junto ao sol permite manter o microclima mais quente, não é? Para que se consiga efetivamente amadurecer, porque existe efetivamente um problema, uma maior dificuldade de amadurecer a uva aí, certo? Uhum. É uma Pronto, boa pergunta, mas não há nenhum estudo sobre isso. Ou seja, ok. pode-se E a usar tua senso comum, experiência diz-te o quê? pode-se usar senso comum e dizer, olha, é verdade que a pedra
mesmo no final do dia, a pedra está quente, não é? E pode-se dizer que se calhar a velocidade de fotossíntese, que ela é proporcional à temperatura, ela é mais alta do que seria expectável, porque as vinhas estão junto à pedra. Mas não há um trabalho, isso é um trabalho que eu acho que é um trabalho de fim de curso super giro, que é... Malta, quem estiver aí a estudar, faça favor de pegar neste assunto. Já sugeri, mas nunca aconteceu. Que é, basicamente, fazer o controle da temperatura, o comparativo da temperatura do curral, temperatura média do curral, com a temperatura média do ar. E eu acho que vamos ter um outro clima. Em termos atualmente, Claro. o pico é um clima moderado a frio e, se calhar, poderá ser outro clima se tivermos a ter em conta essa temperatura média no curral. Claro. Mesmo. António, temos que fechar o assunto, temos 10 minutos e eu queria ir ao Terranteiros do Pico, que é uma coisa muito especial. Fecha só o assunto dos Açores, portanto estamos nos sprays, temos sprays do mar, os muros protegem isso. E ainda mais uma coisa que é ainda mais promíscua, que é spray por cima, e se tu fores dentro de uma vinha, há o que se chama os poços de maré. E então, quer dizer que por baixo da vinha, a ilha é rota. Ou seja, como a ilha é tão novinha, tem 300 mil anos, o sítio onde estão estas vinhas, por exemplo, da Criação Velha, os solos têm 1500, 2000 anos. Pensem que São Miguel tem 5 milhões de anos e Tenerife tem 10 milhões de anos. Por isso, 1000 anos não é nada. Quer dizer, não é nada, zero. Não é nada. É pedra. É pedra intacta, lava. É. Ok. Há aqui uma pergunta que é muito interessante. Pelos níveis altos de potássio, perde muito a acidez. Mais à frente, completamente, temos uma vinha que entra com 12-12. 12 de acidez total, 12 de álcool, que é a vinha centenária, e acaba depois com 7, por isso há muita precipitação por causa do potássio. Então, temos o mar por baixo, temos spray por cima, e na realidade, por baixo das vinhas, o que tu tens é o mar entra, e tu tens os poços de marés, vai-se buscar água doce que veio da montanha, água doce que está por cima da água salgada. Então a água salgada é mais densa, não é? Exatamente. Portanto, então tens água salobra, spray por cima, quer dizer que é mesmo um envolvimento pelo mar. Estas vinhas têm um envolvimento pelo mar. Eu acho que o exemplo da ostra é um exemplo muito fiel ou que se encontra quando se abre os brancos dos Açores, não é? Sim. Brancos virtuados, atenção que este verdeiro original, este Arinho dos Açores e o Terranteiros do Pico, António vai falar, são tudo vinhos sem madeira. São tudo vinhos com pureza, vinhos de autenticidade e vinhos que vêm diretos. É quase, como é que tu costumas dizer? Para. A monkey que do desse. E ele é isso, é um macaco. Pronto. E então, são vinhos muito engraçados que eu acho que mostram muito o que é o sítio e a origem, não é? A casta, são castas mais tímidas aromaticamente e, portanto, não se revelam tanto de um lado ao outro, mas tem esta componente de acidez. O Terranteiros do Pico tem toda esta acidez também como o Orinto ou não? Não, o Terranteiros do Pico, diria que de todas, eu não consigo... Vocês conseguem ver alguma coisa quando eu ponho as garrafas? Só vi, não dá para ver o rótulo, Tony. Mostra tu, mete tu em grande, que estás em pequenino, para com as fotografias, mete tu em grande, senão a gente não vê os vinhos, porque eu aqui estou nisto. Ok. Então, eu agora já não sei como é que volto para isto. Eu acho que a Superboc devia-me pagar qualquer coisinha para eu estar a fazer este momento live. Tens que arranjar uma fórmula. Bem, agora já não sei voltar. Por isso, Terranteiros do Pico. Ok. Filho do verdelho original, certo? E agora sabemos o pai. Por isso aqui o cruzamento é com bastardo. Por isso é filho do verdelho com bastardo. Casta tinta, não é? Casta tinta. Que é o Trousseau. Que ela também é filha pai do de uma Savagnin. Está confuso, mas na realidade o ela bastardo também é filho do Savagnin. Ok. Mas faz sentido. O Savagnin está em cima, que tem como filhos o verdelho, que tem como filhos... Ok, só uma curiosidade para toda a gente, faltam 5 minutos, mas bastardo, que é o Trousseau do Jura, e nós portuguesinhos estamos sempre, pronto, aquilo bem lá de fora e tal. Nós o bastardo, o original é o Trousseau do Jura, do ponto de vista genético. Primeiro, o bastardo tem mais filhos na Península Ibérica do que tem em França. Por isso, é mais provável
que seja português. Quer dizer, tem mais provas que pode ser português, teve cá há muito tempo, não é? E há muitos bastardos. E depois, do ponto de vista de cluster, quando se vê qual é a probabilidade de ser de uma família ou de outra, é 50-50. Pode ser tanto francês como português. Quer dizer que é uma casta que está cá há muito tempo, a casta bastardo. Isto é uma à parte, porque é uma casta também muito importante nos Açores e uma casta muito importante nos livros antigos dos Açores. Era usada, uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas não sabe, é que os grandes vinhos antigamente eram os vinhos dourados. Por isso, o professor, Nos numa Açores. apresentação, professor mal feito, não os vinhos do mundo, os grandes vinhos do ok. mundo, os vinhos de Cândida, eram os vinhos dourados, porque o ouro é riqueza, é eternidade, como o mel, é uma coisa que dura para sempre. Por isso, fazia bem, dava-te vida, não é? E por isso, os vinhos dourados, isto dos vinhos tintos é uma modernice, não é? Quer dizer, não é uma modernice, mas os vinhos caros eram os vinhos dourados. E usava-se o tinto, um bocadinho de tinto, também na Madeira com a tinta negra, para dar cor aos brancos. Para os brancos não serem tão clarinhos, não é? Para ficarem um bocadinho dourados, acoloreados. Hã? Que eram deslavados e tinha que Sim, se para dar ficarem assim um toquezinho. bocadinho com mais cor, parecerem que tinham mais... isto é assim do século XV até o século XVIII, é mais ou menos isto. Isto é o que tem... Ok, fala-me alguém disse sobre, que casta... temos muito pouco tempo, queria só que me 3 minutos desse. para Terrantês. Terrantês é uma dessas Tens castas. dois, que É eu uma casta preciso de um minuto. super sensível na casca. Muito, muito sensível na casca. É uma casta que amadurece primeiro que as outras. E não sobe o álcool, por isso as pessoas ficavam com ela no meio da vinha e ficavam à espera que ela amadurecesse e ela apodrecia. E pouco a pouco foi desaparecendo. Nos livros antigos fala-se de um terratês do monte. Se tiver aí a Cátia Laranja, ela vai adorar, porque eu nunca percebi o que era o monte. Até passar tempo no pico, porque há um sítio que é uma localidade que é o monte. Por isso, o terrantês do monte há de ter sido uma mutação que apareceu, este cruzamento que apareceu no monte, numa localidade que é o monte. Esse terrantês... grande António, uma ova, que o António não vale nada se eu não estiver aqui a fazer disto. Isto é... Tens toda a razão. Era o que faltava. Grande Joana. Vamos lá, continua. É só para ter certeza que a malta sabe com que linhas se cose. Era o que faltava. Bota calor, António. Vá, fala lá. A Cátia de Laranja. O monte é o monte. A batata do monte. Não há melhor batata que a batata do monte. Vai-vos dizer a Cátia. Mas pronto. O monte é uma localidade que faz parte da Candelária e é um sítio que eu fiquei super giro, porque estamos a falar de 1800, estamos num escrito de 1820 e fala-se do Terrantês do Monte. E eu pensava que era do monte, como se fosse do monte, mas o monte é o sítio. É o sítio. E então o Terrantês do Pico, muito provavelmente, será essa explicação. E como é que é? Muito mais salino que os outros. Okay. É mais tinta. É mais casta tinta. O que é que isso quer dizer? É menos acidez, não é? Menos acidez e mais tânica. boca. Não é tânica, é texturada. É texturada, é mais gorda. É mais gorda que as outras. Menos ácida e mais gorda. E por isso, e até, em alguns anos, que é curioso por ser cruzamento, dá tiques de quase cor. Pronto. Em alguns anos tivemos quase tiques de pinking no vinho, não é? 2014 foi um vinho que demorámos a tirar e que hoje em dia eu acho que é do caraças, um dos grandes vinhos que fiz e ficámos na dúvida se ele estava bem ou não. Olha, faltou um minuto, por isso, Joaninha, vamos nos despedir de todos. Muito obrigado a todos. Não. Malta, não se esquecer de ir à nossa loja online, www.maçanita.com. Temos um pack de vinhos do Atlântico para vocês. Usem o nosso hashtag. Como é que é, António? Da pedra se fez vinho. Da pedra se fez vinho. Hashtag da pedra se fez vinho. Experimentem os vinhos dos Açores. É uma viagem brutal e inesquecível. É uma coisa que nunca provaram antes e devem experimentar. E com esta promoção conseguem comprar, porque efetivamente fica um preço muito mais simpático. Falámos um bocadinho sobre todas as castas. António, está tudo? Eu acho que nunca, como é óbvio... Tintas, temos muito mais para falar. Eu nada. Castas tintas, quinta-feira. Lá estaremos os dois. Não percam, o António vai falar sobre as outras castas. Joaninha, fazemos às 9h30 ou fazemos às 6h30? É às 6h30. É às 6h30. Um beijinho a todos, um abraço. Viva a Superboc!
Tchau. Joaninha, um beijinho grande e até quinta. Tchau, tchau. Até quinta.